Boa noite a todos. Esta noite vamos continuar no ponto onde terminámos na noite passada e queremos identificar os três grandes inimigos de Deus. Sabemos que eles são a besta, o dragão e o falso profeta. E hoje vamos falar sobre o dragão. Todos estes sistemas religiosos estão debaixo do controlo do mesmo poder. E então, qual é a agenda deste movimento que é a Nova Era? Atrás de qualquer destas coisas vão encontrar um jesuíta. O pai do movimento da Nova Era é Teilhard de Chardin, que era um jesuíta. Ele sonhava com a fusão entre a humanidade e Deus, e cada um realizando a sua própria divindade numa coisa que ele chamava o ponto ômega. Ele também é o cérebro que esteve por detrás das Nações Unidas. Teilhard de Chardin escreveu que o mundo precisa uma convergência de todas as religiões e um Cristo universal que satisfaz todas essas religiões. Esta é a única esperança para a humanidade, dizia ele. Isto significa que este Cristo tem de devia satisfazer o Islão, que nega a própria divindade de Jesus Cristo e que prega uma doutrina da salvação pelas obras, como fazem muitas outras religiões. E, portanto, este Cristo não pode ser Jesus Cristo. E o Jesus Cristo da cristandade tem de se adaptar a este Cristo, este outro Cristo. Na noite passada nós falámos dos gnósticos, que basicamente ensinam a divindade do homem. Como Teilhard de Chardin era um jesuíta, ele ensinava a mesma coisa. Todos estes grupos que vêm aqui têm este mesmo credo na divindade do homem. Na Igreja Católica tem uma ordem religiosa que lida com estes temas. Com o ocultismo, peço desculpa. Com o ocultismo. Vamos falar bastante do ocultismo esta noite. É chamado o Congresso dos Bispos Viajantes. Só olhar para eles dá-nos um pouco de receio, não é? Este homem com o nome de Dom Bosco, um visionário católico, ele viu que a Igreja Católica iria progredir se conseguisse colocar na frente duas das suas doutrinas um ano antes do ano 2000. Estas duas doutrinas são a Eucaristia e a veneração de Maria. Se olharmos para a Eucaristia, é o sacrifício de Cristo e a Eucaristia em si é o corpo de Cristo morto. Para venerar o Cristo morto é um insulto a Deus. É um insulto enorme. Na verdade, é a celebração da vitória de Satanás sobre Cristo. E depois, substituir este Cristo por outro mediador é um insulto ainda maior. Reparem que a Eucaristia é o pilar maior. O que significa que ele cresce de alguma forma nesta morte de Cristo. Vamos falar disso numa outra sessão. Gênesis 3, lemos acerca da serpente e acerca de Eva. E a serpente questiona o que Deus disse. A mulher diz à serpente que eles podiam comer de todas as árvores do jardim, mas Deus tinha dito que não podem comer da árvore do bem e do mal, do fruto do bem e do mal, porque senão morreriam. E foi a serpente que disse: vocês não morrerão, serão como deuses. O mundo hoje, todo o mundo acredita na serpente e não acredita em Deus. A mulher olhou para este fruto e ele era agradável à vista, desejável, tinha sabedoria, e ela comeu um pedaço. E desde esse momento temos tido grandes problemas. No final dos tempos, no final do tempo, Satanás irá fazer um esforço enorme para tirar Cristo das mentes das pessoas. Ele vai utilizar a sua organização para infiltrar e mudar a forma como as pessoas pensam acerca de Cristo. Vão-lhe dar um sabor mais ou menos cristão, vão dar-lhe nomes cristãos também. Uma das primeiras tentativas neste sentido foi esta senhora, Mary Baker Eddy. Ela fundou um movimento chamado Cientologia, que não tem absolutamente nada a ver com o cristianismo. O livro que ela escreveu foi considerado um dos 5 livros mais influentes na história do mundo. Um dos 75 livros mais influentes. Vamos ver o que é que ela escreveu. Ela diz: o mal não tem realidade. Não existe essa coisa do mal, isso não existe. O homem, reparem, o homem é inerentemente bom. A Bíblia diz por todo lado que o homem não é bom.
Eu não sei em que planeta é que ela vivia, mas ela achava que não havia mal. Ela dizia que Jesus traz a imortalidade do homem. E, portanto, não se pode morrer. Por isso é que ela diz que o homem imortal tem existido desde sempre e para sempre. Isso significa que nós não fomos criados. De certa forma, somos deuses. Ela diz também que a morte é apenas uma ilusão, que contradiz a natureza dos seres humanos. Portanto, somos imortais, somos deuses e não podemos morrer. Isto é a linguagem divina ou a linguagem do inimigo? É a linguagem da serpente, seguramente. A alma, ela diz que a alma é o princípio divino do homem e, portanto, somos imortais. Isto é a serpente a falar e a ensinar. Quando ela fala acerca do homem e da mulher, como existentes no divino, de um Deus divino masculino e feminino. Isso é androgenia, que significa masculino e feminino, de certa forma, misturados. Ok. Quem é que na Bíblia, ou quem é que Deus diz que é ao mesmo tempo macho e fêmea? Lúcifer é ao mesmo tempo macho e fêmea. E esta ideia apela a muita gente hoje em dia. Mas a Bíblia diz que Deus não é pai, mãe e criança. É pai, filho e Espírito Santo. Portanto, a cientologia foi um dos primeiros movimentos. A seguir apareceram os Mormons. São chamados os santos dos últimos dias de Jesus Cristo. E reparem que no mundo esotérico, se eu ensino sobre Jesus Cristo, se eu penso de forma esotérica, viramos tudo ao contrário, significa que eu na realidade estou a ensinar sobre Lúcifer. Portanto, podemos ter aqui um pregador a pregar sobre Jesus Cristo, a cantar os mesmos hinos que nós cantamos nesta igreja, mas ele poderá estar a adorar Lúcifer. E portanto temos de prestar muita atenção ao que ele diz para podermos distinguir quem ele realmente está a adorar. Na verdade, muitos destes hinos que nós muitas vezes cantamos poderão ter sido escritos por Lúcifer. Vejamos então estes santos dos últimos dias. Joseph Smith, o seu profeta, recebeu uma mensagem do anjo Moroni. Ali está o anjo Moroni. Este é Joseph Smith. E o segundo profeta era este senhor Brigham Young. Foi fundada por Joseph Smith e este Joseph Smith era um membro da maçonaria. Brigham Young era também um membro da maçonaria e quando encontramos maçons, o que é que encontramos por detrás? Os jesuítas, como viram na sessão de ontem. E portanto eles eram grandes amigos deste senhor Peter de Smet, que era um dos mais poderosos jesuítas da América. Eu gostava de sugerir a ideia de que o movimento Mormon foi fundado na verdade pelos jesuítas e deseja registar cada ser humano deste planeta. Se pusermos o nosso nome no computador deles, ele vai nos dizer toda a nossa linhagem, toda a nossa ascendência.